Passaria então aqui a palavra ao Luís Martins. Luís, onde estavas tu no 25 de Abril? Eu começo por saudar o auditório. Somos poucos, mas bons. Eu vejo aí uma grande heterogeneidade de idades, portanto, há aqui pessoas com diferentes idades, o que prova que o 25 de Abril suscita uma relação empática com toda a gente. Eu começo também por agradecer e felicitar a Civis, na pessoa da doutora Nídia, da Madalena Guerreiro, da professora Emília, pelo magnífico trabalho cívico desenvolvido, que tão importante é nestes momentos difíceis que nós atravessamos e que os valores de Abril têm sido cada vez mais desrespeitados. Eu não sei se mereço estar aqui neste painel, portanto, fui um protagonista menor do movimento 25 de Abril. Foi a sorte, digamos, e o destino assim o quis, que tivesse nos momentos e nos lugares certos, historicamente certos. Porquanto, em 1973, outubro, fui incorporado no Regimento de Infantaria da Escola Prática de Infantaria em Mafra, onde fiz a recruta e a especialidade e onde concluí o curso de oficial miliciano, chamado COM. Assisti, nessa altura, quando estava em formação militar, ao falhado golpe das Caldas, que muito nos entristeceu, porque pensámos, na altura, os nossos camaradas mais interessados nesta situação, os cadetes que estavam em formação, vislumbravam que esse falhanço teria consequências nefastas no futuro. Concluído o curso de oficial miliciano e, portanto, na especialidade de oficial de infantaria, foi transferido para o SICA 5, que era um quartel em Lagos que formava os condutores dos veículos militares. Portanto, os condutores do Exército eram formados no Algarve, nesse quartel. E aí fui transferido nos princípios de Abril. Portanto, houve, a partir dessa altura, havia uma certa efervescência no quartel, porque se avizinhava o golpe do 25 de Abril, e nessa altura, portanto, digamos que dos 3 quartéis existentes no Algarve, portanto, Lagos, Faro e Tavira, digamos que, na minha opinião, o quartel de Lagos foi aquele que foi inicialmente dominado pelo MFA, uma vez que se encontravam capitães de Abril, capitães do MFA, 2 capitães, o capitão Campinas e o capitão Glória Alves, que tomaram conta do quartel antes do início do processo e que, portanto, garantiram a adesão do quartel ao movimento que estava a nascer. Faro e Tavira estavam na expectativa daquilo que iria acontecer, porque o movimento do MFA era um movimento insurrecional clandestino e embora tivesse influência em muitos quartéis, não tinha em todos, não é? E portanto, havia essa situação de dúvida em relação à adesão da maior parte dos quartéis. Em relação após o 25 de Abril, na madrugada do dia 26, a primeira missão que o quartel de Lagos teve em relação ao movimento revolucionário foi realmente tomar o controle do posto de telecomunicações da Foia, que era um posto importante, uma vez que garantia as comunicações e as emissões de telecomunicação aqui no Algarve. Essa ação foi na madrugada do dia 26, foi encetada, e foram desalojados os GNR que ocupavam essa estação e que ainda estavam afetos ao regime que ia ser deposto. A segunda missão desse quartel foi a detenção dos agentes da PIDGS que em Portimão estavam cercados pela população que corriam o risco de serem linchados.
Diga-se de passagem que esse facto foi um motivo de grande felicidade pessoal para mim, porque fui encarregado dessa missão e eu que tinha a consciência, digamos, da prepotência dessa polícia política, das dezenas de milhares de pessoas que sofreram às mãos desses torcionários, foi um motivo de grande felicidade pessoal ser eu a detê-los e a trazê-los sob prisão para Faro. Aliás, devo dizer que nunca vi um grupo de homens tão aterrorizado, tão amedrontado com a situação. Eles que infundiram o terror durante muitos anos à nossa população. Após essa ação, portanto, mais tarde, fui transferido para Faro. E então, para o Regimento de Infantaria. Fui talvez em meados de junho de 1974. E por cá me mantive até ao final do tempo de serviço militar, que findou em 31 de outubro de 75. E aqui sim, aqui durante este ano e meio, tive a oportunidade de testemunhar muitos factos, testemunhar uma grande euforia das pessoas, galvanizadas pelo movimento, pelo processo democrático, e claro, eu reservava-me então para o debate seguinte sobre esta situação. Muito obrigada, Luís, por esta contextualização e também, de certo modo, eu diria que está a abrir-nos, é um ânus de luz, ou seja, estás a criar um bocadinho também o suspense para aquilo que viriam a ser os anos seguintes. Passo a apresentar o nosso próximo convidado. Eu sei o apelido, Rosado da Luz. Agora falta-me o primeiro nome. António. António Rosado da Luz. Faço a mesma pergunta em jeito de brincadeira, mas falamos de coisas sérias. Onde estava o António também por estas alturas? Bem, eu no 25 de Abril estava no Largo do Carmo. Ora bem, eu nasci nesta terra, nasci ali mais acima, no Bom João, nasci em 46, passava por aqui para ir para a escola da Sé todos os dias, aqui pela Alameda, e foi aqui que me formei, a minha consciência foi aqui que nasceu. Portanto, eu costumo dizer que tenho dupla nacionalidade, sou algarvio e alentejano. Sou algarvio porque nasci aqui, sou alentejano da minha parte materna. E, portanto, conservo e gosto muito destas minhas duas nacionalidades. Um dos meus professores chamava-se Joaquim Magalhães, ali no Liceu, e foi ele que nos apresentou o António Aleixo, e, portanto, eu sou o produto de uma quadra do António Aleixo, que dizia: não sou pobre, nem sou rico, nem bem, nem mal educado, sou apenas o produto do meio em que fui gerado. E, portanto, digamos que aquilo que eu sou foi aqui que eu nasci. E, portanto, tive também a sorte, digamos, de ter na minha escola primária, no meu liceu, a minha formação foi muito feita aqui. Tive o ensejo de ver aqui neste filme um dos meus professores que me marcou bastante, o Dr. Elviro Rocha Gomes, o Célebre Xarengas, e, portanto, tive, digamos, muitos professores aqui. Não, peço desculpa, não era o Elviro Rocha Gomes, era o Neves Júnior. Neves Júnior é que estava aqui. A professora Filomena Branco também sabe dessas O Neves Júnior era o Célebre Xarengas, que estava aqui nestas... Ele foi muito ativista depois do 25 de Abril. O reitor do liceu era um homem da situação, mas tinha uma coisa interessante, deixou sempre os professores, mesmo da oposição, digamos, eu tive professores magníficos. O Rocha Gomes nunca foi meu professor, eu peço imensa desculpa. Era o Neves Júnior. O Neves Júnior, o Aleixo, eram professores espetaculares. E sobretudo, o grande mestre, que era o nosso mestre, que era, digamos, o Joaquim Magalhães. A minha primeira manifestação pela liberdade foi aqui. Tinha eu para aí 7 anos.
E foi uma manifestação que veio a cidade toda para exigir a libertação de um cão, que era o Murdoch. Que era o Murdoch. E eu fiz parte dessa manifestação, foi para aí nos anos 50 e tal, em que nós descemos a avenida, éramos centenas de miúdos a berrar, libertem o Murdoch. E conseguimos que o Murdoch tivesse uma licença para toda a vida. 50 anos depois, foi descerrada uma lápide no Liceu de Faro, que desapareceu entretanto, acho que está numa arrecadação qualquer, e nós viemos a inaugurar uma lápide ao Murdoch, que era o nosso cão. Bom, está claro que, evidentemente, fui para a Academia Militar e tive outra sorte, que foi conviver aqui durante 2 ou 3 anos com o Zeca Afonso. Tornei-me amigo do Zeca Afonso desde miúdo e acompanhei-o até à morte dele. Também foi importante na formação de muitos de nós. Quando fui para a Academia Militar, percebi o mundo em que estava. E, portanto, sou um dos iniciadores, digamos, do chamado movimento dos capitães. Este nosso amigo esteve aqui, e eu, desde a primeira reunião, que fui um dos organizadores também, do 9 de setembro de 1973, em Alcáçovas, eles disseram, tu és algarvio e alentejano, o Alentejo e o Algarve fica por tua conta. Portanto, era eu quem vinha aqui, aos quartéis do Algarve e do Alentejo, entregar os nossos comunicados, fazer aquilo que naquela altura se chamava agitação e propaganda, conquistar as adesões, etc. E logo a seguir à reunião do 9 de setembro, eu é que vim aqui para baixo para tentar recolher mais assinaturas, que depois fomos 5, entregar essas assinaturas ao Marcelo Caetano e ao Américo de Mas. Portanto, vim correr os quartéis todos, que era Setúbal, Vendas Novas, Beja, Évora, Estremoz, Porto Alegre, Faro, Tavira e Lagos. Eram as minhas unidades. Passei durante quase um ano a fazer isso tudo. Cruzou-se alguma vez com o Luís? Não, nunca me cruzei com ele. Porque ele estava na EPI, na Escola de Pátio de Infantaria. Está claro que logo a seguir, o 9 de setembro, quase para ser preso em Tavira. Estava em Tavira para distribuir o comunicado. Entro no gabinete do Oficial Dia. Do Oficial Dia estava um amigo meu, que era do meu curso, que era o Bob de Castro. E aparece o segundo comandante, estavam uns 20 lá dentro. Aparece o segundo comandante. O que é isto? Isto é subversão. E então mandou tocar oficiais, eu ia sendo preso logo. Bom, mas adiante. Depois aquilo correu bem. Ora bem, efetivamente, Tavira e Faro não entraram no 25 de Abril por minha culpa. Porque, efetivamente, os meus contactos que eu tinha aqui, entretanto, foram mobilizados. E a malta que aqui estava, nós não tínhamos confiança neles. Portanto, o meu amigo Glória Alves, digamos, estava em Lagos, e, portanto, era o meu contacto aqui no Algarve, era o Glória Alves. E, portanto, no dia 23 de Abril, na antevéspera, fui eu também quem vim distribuir as ordens de operações a toda esta gente, e o último a quem eu fui distribuir a ordem de operações foi já no dia 24 de Abril, de madrugada, e fui ver nascer do sol, nunca mais me esquece, eu e o Glória Alves vimos nascer o sol no dia 24 de manhã, porque foi a última unidade a quem eu fui distribuir as ordens de operações. Em Lagos. Em Lagos. E vimos nascer o sol na Baía de Lagos. Aqui em Faro e em Tavira, a malta da nossa confiança tinha sido mobilizada. E a malta que aqui estava, nomeadamente um coronel que aqui aparece, a festejar o 25 de Abril, em que nós não tínhamos confiança nenhuma, porque depois, no dia 26 de Abril, era tudo revolucionário. No dia 26 de Abril, toda a gente estava com o MFA. Mas isto aqui, no Algarve, o Algarve tinha uma coisa chamada o Comando Territorial do Algarve. Dependia da região militar de Évora. Isto aqui tinha um comando territorial. E neste comando territorial
digamos, que estava aqui a sede em Faro, nós não tínhamos muita fé nesta malta que estava aqui, nomeadamente naquele coronel que estava ali, que depois aparece, digamos, a festejar o 25 de Abril, com uma cara um bocado fechada, não sei se repararam, porque ele não era bem isto que ele gostava. Mas adiante. Bom, durante o PREC, digamos, eu fui um dos responsáveis, depois portei-me mal, como é lógico, porto-me sempre mal, e, portanto, no 25 de novembro eu fui considerado um persona non grata, era considerado um perigoso esquerdista, e, portanto, tive uns anos, digamos, afastado das lides. Depois acharam que os meus pecados estavam perdoados e continuei na tropa. E depois, quando cheguei a coronel, achei que já não tinha paciência para isto e fui para outra vida, onde ainda estou. Mas, portanto, em termos de, no 25 de Abril, onde é que eu estava? Como fazia parte da direção do movimento, digamos, e como não tinha tropas sob o meu comando, porque nessa altura, digamos, estava em ambiente escolar, porque eu era o comandante da primeira bateria de mísseis antiaéreos que houve em Portugal. E, portanto, estava num ambiente assim um bocado esotérico. E então o hotel deu-me como missão fazer a coordenação das tropas que, digamos, evoluíam em Lisboa. E, portanto, às tantas mandou-me para o Largo do Carmo. Eu sou do mesmo curso do Salgueiro Maia, entrávamos no mesmo dia na Academia Militar. E, portanto, fui eu que tive, durante aquele período todo, a coordenar, digamos, o que passava no Largo do Carmo. Eu fazia a ligação, digamos, entre o hotel e o Salgueiro Maia. E, portanto, no dia 25 de Abril, além de ter tido outras missões, a partir do meio-dia, meia hora, até ao fim do dia, foi no Largo do Carmo que eu tive. E, portanto, essa é a história. Muito obrigado. Nesta transição, o André fazer a transição do 25 de Abril para os anos do pré, que eu há pouco estava ali a trocar umas palavras que foram muito rápidas com o Luís. O Luís falou-me num virtuosismo, não é? O PREC, ou seja, a imagem que temos do PREC, e eu falo do PREC enquanto uma jovem que nem era nascida. Portanto, a imagem que nos é passada foram anos loucos, foram anos de... foi para extravasar, não é? Aquela contenção de tantos anos de ditadura. Portanto, é óbvio que isto é uma visão muito superficial daquilo que se passou, mas também foram anos muito prolíficos, não é? Luís? Bom, eu penso que o chamado PREC tem sido muito maltratado pelos nossos historiadores e pelos nossos cronistas e jornalistas, porque o PREC realmente constituiu uma época de turbulência, de instabilidade, mas foi muito mais do que isso. Quer dizer, o PREC, enfim, começou após a Revolução, em 25 de Abril, e durou até 25 de novembro de 75. Portanto, houve ano e meio de grande turbulência, de grande participação cívica dos cidadãos, e é isto que está aqui em causa. É que alguns historiadores dizem que cerca de 1/3 da população portuguesa, portanto, teve uma interferência direta no movimento do 25 de Abril, nesse tal PREC, ou seja, a criação de comissões de moradores, de comissões de trabalhadores, de associações cívicas, os movimentos sindicais. Portanto, 1/3 da população estava diretamente ligada à transformação da sociedade portuguesa. E isso é que importa reter. E só é pena é que esse exemplo não tenha frutificado para os tempos de hoje, porque hoje o que nós assistimos é uma anestesia social, quer dizer, que não permite que as coisas se transformem no melhor sentido. Portanto, por isso é que eu digo que essa turbulência é uma turbulência virtuosa, portanto, que significava uma participação cívica intensa da parte dos cidadãos, da parte das pessoas. Não sei se o Sr. Coronel quer dizer mais alguma coisa. Ora bem, o PREC, isto é, aquele período que vai do 25 de Abril ao 25 de Novembro,
eu tenho 78 anos. É o período mais exaltante da minha vida. É a coisa mais importante quando eu morrer e olhar para... Se tiver 5 segundos para olhar para trás, valeu a pena ter vivido aqueles 19 meses. Vamos lá ver. Há aqui a maior parte dos amigos e das amigas que aqui estão, digamos, já eram adultos, ou, portanto, já eram conscientes no 25 de Abril. E, portanto, nós temos que recordar. O PREC é um acrónimo um bocado insultuoso, Processo Revolucionário em Curso, que serviu para desmerecer tudo aquilo. A gente não se pode esquecer que nós vivemos durante 50 anos numa ditadura, e temos que chamar os nomes aos bois, numa ditadura fascista. Não vale a pena estar a chamar-lhe outros nomes. Aí os cronistas, os historiadores que querem branquear a história, dizem que é uma coisa dura, mas que não era fascista. Era uma ditadura fascista, podemos discutir isso, aquilo que queremos, aquilo que quisermos. Ora, essa ditadura, em princípio, são 50 anos, é meio século. Isso marcou. Quer dizer, nós fôssemos aqui aos... Lembram-me de ir aqui aos Correios de Faro, antes dos Correios passarem para o Largo do Carmo. E lembro-me que era miúdo e olhava para as paredes, e as paredes diziam mais ou menos... Não diziam isto é a piada alentejana, até com a pronúncia, dizia mais ou menos, eles andem aí. Isto é, as paredes, atenção que o inimigo anda aqui entre nós. Isto era um ambiente absolutamente de terror, temos que chamar os nomes, isto era um ambiente de terror. Uma ditadura é um regime que nos condiciona às vontades. E aí assim podemos fazer o transporte para os dias de hoje. Aquela ditadura tinha uma coisa boa. É que a gente percebia e conseguia identificar os ditadores. Nós, a PIDE, a gente conseguia identificá-los. Os indivíduos, os fiscais dos isqueiros. Havia um fiscal de isqueiros. A gente conseguia identificá-los. Hoje, a gente não consegue identificá-los. Porque naquela altura o condicionamento das vontades era feito pelo medo e hoje o condicionamento das vontades é feito mexendo no nosso cérebro. Nós não notamos sequer e somos nós que voluntariamente fazemos aquilo que nos querem mandar fazer. Portanto, hoje, digamos, as ditaduras são com a nossa plena adesão. Somos à mesma condicionados, mas não notamos. Isto é, como é lógico, os indivíduos que... O Salazar, lá onde estiver, deve dizer assim, eu era mesmo bruto. Ao fim e ao cabo, não era preciso ter a PIDE, nem nada daquilo. Porque esta malta hoje faz exatamente aquilo que eu queria que fizesse e falo de boa vontade. Falo voluntariamente. Portanto, isto hoje não é nenhuma ditadura, isto é uma democracia e eles aprenderam a lidar com a democracia e a brincar com a democracia. Portanto, isto é um assunto interessante para nós conversarmos. Mas, portanto, voltando atrás àquele período, o PREC foi exatamente o reverso, foi a tentativa... Vamos lá ver. Dia 26... Nós tínhamos planeado tudo até o dia 25 de Abril. O dia 26 de Abril é que a gente não sabia como é que ia ser. Quem é que vai ocupar o Estado? E então, aquela confusão toda, que dura 19 meses, parte daí. Quem eram os antifascistas que havia a seguir o 25 de Abril? Eram os indivíduos que tinham lutado contra o fascismo. Efetivamente, temos que chamar os nomes aos bois também, a organização que tinha mais lutado contra o fascismo era o Partido Comunista Português. Mas isso causava logo um problema enorme, porque nós tivemos que, naquelas contradições todas que estes processos têm sempre, nós tivemos que aceitar que o Spínola fosse o Presidente da Junta de Salvação Nacional. Aliás, o Spínola deu um golpe de Estado logo nesse dia, porque aquele que nós tínhamos eleito era o Costa Gomes. Mas eles, entre eles, depois eu portei um dia o Costa Gomes, ouça lá,
como é que vocês viraram isso ao contrário e puseram o Spínola? E o Costa Gomes disse, bem, a questão é muito simples. Se não tivesse sido o Spínola o presidente da Junta, ele tinha começado a conspirar contra nós logo no dia seguinte. Mas nós não tínhamos programas nenhuns porque nós sabíamos que o Spínola ia escorregar na primeira curva, como aconteceu, como é lógico. Porque Costa Gomes era muito mais esperto, 10 vezes mais esperto que o Spínola. O Spínola era anticomunista primário. Aliás, o Spínola era um rapaz que se ofereceu voluntário, digamos, para a Guerra Civil de Espanha, do lado do Franco, que, digamos, foi como observador à Alemanha na chamada Divisão Azul. Portanto, era um rapaz cheio de predicados. Mas, como evidentemente havia muita malta nossa, capitães, etc., que evidentemente consideravam o Spínola tinha uma vantagem. Era um general que ia à guerra, era um general que ia ao combate, era um general que era corajoso. E isso para os capitães, que era quem fazia a guerra, era importante. A maior parte dos generais, digamos, estavam lá atrás. Aliás, em Angola, nós tínhamos 3 zonas militares. Era a zona de intervenção norte, ZIN, era a zona de intervenção leste, ZIL, e depois tínhamos a ZAC, que era a zona do ar-condicionado, que era onde estavam os generais todos. Ora, portanto, quando aparece um general que vai à guerra, é para os capitães, digamos. Depois, aquele livro, Portugal e o Futuro, que ele escreveu, foi muito importante para a sua promoção. Aliás, o Spínola não escreveu o livro Portugal e o Futuro. O livro Portugal e o Futuro foi escrito pelo Major Pereira da Costa, que eu conheço bem, e que, evidentemente, o Spínola não tinha, digamos, capacidade para escrever nenhuma página, quanto mais um livro. E, portanto, mas apadrinhou o livro, digamos, politicamente, e foi importante. O Spínola foi importante porque o Spínola suscitou a adesão de muita gente, atenção. Agora, evidentemente, nós próprios, que éramos, digamos, os fundadores do movimento, nós estávamos sempre eminentemente desconfiados do Spínola. Até no próprio dia 25 de Abril. Aquela cena do Largo do Carmo, da rendição do Marcelo, etc. Porque o Marcelo não se rendeu. Eu estava no Largo do Carmo. O Marcelo não se rendeu. O Marcelo passou o poder. Quando nós fomos falar com o Marcelo, porque isto em termos históricos, em termos políticos, é muito importante. O Marcelo, aquela confusão toda, que eu já escrevi sobre isso, e isso já está mais que debatido, embora isto passou-se há 50 anos. Eu nasci em 1946. A guerra tinha acabado em 1945. A Segunda Guerra Mundial era uma coisa que tinha passado há séculos. Tinha passado um ano antes. Hoje estamos aqui sentados, 50 anos depois do 25 de Abril, e ainda falamos nisso. É algo que marcou profundamente tudo isto. Como é que é possível que uma coisa que aconteceu há 50 anos ainda não esteja esquecido? Isto é uma coisa que, para os professores de História, para os sociólogos e para os politólogos, é uma coisa que deveria de ser investigada, estudada. Na realidade, houve uma turbulência social completa, uma turbulência política completa, e o PREC é exatamente isso. O PREC é exatamente a primeira vez, depois de 50 anos, em que o povo sai à rua. Eu às tantas fui comandar uma unidade militar. Não sei se vocês, se os senhores, as senhoras, imaginam o que é o principal, ou a coisa mais esquisita, por um lado, e entusiasmante, por outro. É, de repente, uma sociedade em que o Estado desaparece. No dia 25 de Abril desapareceu o Estado. Nós tínhamos uma estrutura de 50 anos, ministros, presidentes da Câmara, e de repente isso é tudo varrido. Não há Estado. E as pessoas tinham que se organizar. A única coisa que existia era o chamado MFA. Conclusão, as pessoas necessitam sempre, pelos vistos das sociedades, necessitam sempre de ter uma organização, um líder. E as coisas apareciam todas no MFA. Eu lembro-me de estar, por exemplo, no Copcon, havia lá um oficial de operações, e as pessoas telefonavam por lá por tudo e por nada. Desde as coisas mais inverosímeis. Eu às tantas fui comandar uma unidade militar. E um dia chega lá um cidadão que vinha falar comigo, porque o filho não queria estudar, e ele queria que eu chamasse o filho para o filho estudar. Isto é, haviam
havia coisas deste género. Sei lá, às tantas, como uma série de patrões começaram a ir embora, evidentemente. Houve aquele período todo, já não me recordamos, de sabotagem económica. Às tantas, veio-me a sentinela a dizer: meu comandante, estão ali fora centenas de pessoas. Então, mas quem são as pessoas? Eu estava a comandar o destacamento misto do Forte de Almada, um quartel exatamente no meio, no centro da zona industrial de Lisboa. E às tantas, o que é que se passava? Era uma fábrica de confecções, chamada Confélias, em que de repente o patrão, e mais o filho do patrão, e mais o diretor, foram ao cofre, levantaram o dinheiro todo e fugiram para o Brasil. E de repente ficaram 600 trabalhadores sem ninguém. Eu telefonei por um algarvio, o Costa Martins, que era o Ministro do Trabalho, e disse: o Costa Martins, tenho aqui 600 pessoas à porta. O patrão foi-se embora, como é que é? E ele disse aquilo que este amigo, que foi militar, sabe que é a palavra-chave da tropa: desenrasca-te. Desenrasca-te. E eu tive que me desenrascar. Como efetivamente era praticamente já economista, estava a acabar o curso de Economia, perguntei lá ao representante o que é que se eles tinham as organizações todas, se eles tinham a secção de compras, de vendas, aquelas coisas todas, se sabiam trabalhar, se tinham energia, etc. E ele disse-me que sim. E eu perguntei-lhe: então o que é que vocês estão a fazer aqui? Ele olhou para mim, foi-se embora, ocuparam a fábrica e ficaram a trabalhar. 2 ou 3 anos mais tarde veio o patrão, tomou conta da fábrica, eles tinham pago as dívidas todas e acho que a fábrica ainda hoje existe, que é uma fábrica de confecções. Ora bem, isto era todos os dias, isto era o PREC. Isto era o PREC. O PREC era isto. O PREC era isto. Sei lá, por exemplo, Almada. Não havia infantários. As pessoas ocupavam e depois nós íamos lá tentar que as coisas se passassem, digamos, sem violência. Isto é o PREC. Isto era o PREC. As pessoas tomaram conta, como não havia Estado, as pessoas tomaram conta do Estado, começaram-se a organizar. Está claro que isto aterrorizou toda a gente. Isto é, em vez de construir uma sociedade de cima para baixo, começou-se a construir uma sociedade de baixo para cima. Por isso é que existiu o 25 de novembro, para pôr as coisas na ordem. Eu queria também corroborar o que diz o Sr. Coronel, porque realmente aqui em Faro houve um comportamento similar à história que ele está a contar. Nós aqui no quartel em Faro tínhamos um comandante que era uma pessoa extraordinária. O indivíduo é o Coronel Hugo Santos, muito educado, uma pessoa que exercia, digamos, o seu comando de uma forma, até diria afetiva, respeitando os subordinados. E, portanto, mas a sua formação militar rígida e hierárquica não se acomodava bem ao funcionamento do gabinete do MFA. Portanto, criou-se um gabinete do MFA, digamos assim, de uma forma voluntária, aqueles militares mais sensibilizados para as questões sociais e políticas, e ele teve o bom senso de dar alguma autonomia a este gabinete, que tinha, digamos, o contacto com as populações e portanto, projetada na resolução dos problemas que iam aparecendo. Eu recordo-me até que o Coronel Hugo Santos, no sentido de facilitar, digamos, o funcionamento do quartel, tinha as suas funções próprias, independentemente do gabinete do MFA, até que colocou um dístico na porta do gabinete que dizia assim: entre sem bater. Portanto, no fundo, era a vontade que ele tinha de facilitar os contactos e de resolver os problemas. Não é? Este gabinete do MFA, que de uma forma inicial funcionou de uma maneira eficaz, mas um bocado autogestionária, mais tarde foi depois, digamos, formatada para o comando do Capitão Moleiro, que dirigiu, digamos, o gabinete. Mas o que é que aconteceu nesta altura? Aconteceu precisamente isto, é que houve um colapso total das instituições do Estado Novo. Os tribunais deixaram de funcionar, a própria polícia estava completamente desacreditada. As questões de ordem pública eram os militares que tinham que tratar, porque a polícia não conseguia impor-se na relação com as pessoas. E, portanto, agora, houve realmente algo que nunca se cobrou. Foi a chamada aliança do povo com o MFA. Portanto, os militares, o MFA,
foram sempre respeitados pela população, mesmo nos períodos mais críticos, digamos, da tal turbulência, não é? Mas as pessoas dirigiam-se, digamos, por qualquer motivo ao quartel para resolver problemas. Não iam aos tribunais, não iam a qualquer outra instituição que não existia, porque realmente tinha-se diluído e colapsado os organismos estatais. E, portanto, realmente aconteciam as coisas mais escabrosas, quer dizer, portanto, trabalhadores, portanto, que procuravam ocupar as empresas cujo patrão, portanto, fugiu ou desapareceu e deixou a empresa paralisada, portanto, pessoas que realmente, até casos caricatos, por exemplo, de maridos enganados pelas mulheres e que vinham queixar-se ao MFA, não é? Quer dizer, havia casos deste género, não é? Eu estou a falar em casos que passaram por mim, diretamente por mim. Por exemplo, o assunto para mim, mais chocante foi quando uma criança de 5 ou 6 anos, na altura, o padrasto e a mãe vinham entregá-la ao MFA porque não queriam em casa, porque consideravam que a criança tinha sido corresponsável pela morte de um irmãozito mais novo, que com o veneno que ingeriu acabou por falecer. Portanto, acontecia este tipo de coisas, não é? Mas isto resolvia-se. Eu resolvi os casos, quer dizer, os maridos enganados é que não, quer dizer, ir à procura das esposas em fuga, isso não consegui. Mas, por exemplo... Pois, quer dizer, houve tentativas nesse sentido, mas não se conseguiu, não é? Mas esta criança, sim, foi internada naquela creche que está ao lado da Igreja de São Francisco, não é? Com telefonema meu, não é? Que exigia esse internamento porque a criança não queria, os pais não a queriam em casa, queriam realmente entregá-la, seja a quem for, não é? E portanto, houve realmente, por exemplo, trabalhadores que se vinham queixar ao MFA porque não recebiam subsídios de Natal ou subsídios de férias, por exemplo, não é? Quer dizer, automaticamente se me deslocava junto do patrão, quer dizer, e ameaçava de que tinha realmente que pagar aquilo que era de direito, porque senão havia consequências. E as coisas resolviam-se. Quer dizer, havia uma grande proximidade entre o MFA e os cidadãos. E as pessoas tentavam resolver os seus problemas junto ao MFA. Por exemplo, recordo-me de uma situação em que, num jogo de futebol entre o Olhanense e o Benfica, o jogo acabou, digamos, numa grande efervescência dos sócios, que se consideravam que o Olhanense perdeu 1-0 nesse jogo, e os sócios consideravam, os simpatizantes do Olhanense consideravam que o árbitro tinha prejudicado, digamos, o clube, e postaram-se à porta das cabines, queriam realmente assassinar os árbitros, não queriam permitir que os árbitros saíssem da cabine. A polícia que lá estava fugiu imediatamente. A polícia foi até insultada pelos espectadores e acabou por desaparecer. Ora, fiquei eu com um grupo de soldados sem experiência de manutenção da ordem pública, mas, enfim, lá consegui arengar as massas, lá consegui, digamos, com um discurso mais ou menos atribulado, que as pessoas se afastassem e que permitissem que os árbitros saíssem em paz. Ou, por outra, não saíram tanto tão em paz porque tive que colocar uma berlião, um caminhão da tropa, encostado às cabines do estádio, para que eles fossem nesse caminhão e regressassem penados. Portanto, isto para dizer isto, para dizer que realmente houve, nesta altura, uma grande ligação entre o MFA e as populações e que o MFA, portanto, acorria à resolução de todos os problemas que apareciam, não é? Dado o descrédito, digamos, das autoridades que existiam no regime deposto. Também aqui frisar uma outra situação, que é esta turbulência e esta influência que as populações tinham junto do MFA e também dos governos. Reparemos que neste período houve 6 governos provisórios que enquanto exerciam o seu mandato, resolviam problemas também. Se nós elencarmos a listagem, digamos, das medidas sociais tomadas nesta altura, elas são inúmeras. São inúmeras. Por exemplo, o ordenado mínimo, que em maio de 74 era 3.300 escudos, em 75, mais 75, já era 4.500. Quer dizer, havia atualizações permanentes do ordenado mínimo, por influência e por pressão dos sindicatos e dos cidadãos. Quer dizer, portanto, o SNS, o Central de Saúde,
que foi a maior conquista de Abril, foi instituído também nessa altura, que era o acesso universal das pessoas aos cuidados de saúde, digamos, de forma gratuita. Não é? Quer dizer, estas medidas foram todas depois consignadas na Constituição de Abril de 76, não é? Que é a Constituição mais progressista do mundo, não é? Ou da Europa, não é? Quer dizer, embora tenha sido já revista mais de 7 vezes, não é? E mutilada várias vezes, mas ainda persiste com grandes conquistas sociais que foram tidas nessa altura. Portanto, o chamado PREC foi um período dourado da nossa democracia e foi um período que, efetivamente, trouxe grandes alterações e grandes modificações na nossa sociedade. Eu só queria complementar para dizer uma coisa. A maior parte das conquistas que nós temos hoje foram conquistadas durante o PREC. Porque durante o PREC também aconteceram outras coisas. A seguir, o 11 de março, estamos recordados que, vamos lá ver, o país pertencia efetivamente a meia dúzia de famílias. Não eram as 200 famílias, eram menos. Eu aconselho a leitura, eu sou economista, e nessa altura também já era. Aconselho a leitura do livro da Maria Belmira Martins, que fala sobre as sociedades e grupos em Portugal. Ora bem, as nacionalizações foram feitas a seguir ao 11 de março. Isto é, a maior parte das chamadas conquistas sociais que hoje ainda existem, elas ainda existem porque existiu o PREC. Está claro que, evidentemente, como é lógico, as grandes potências entenderam-se entre si. Eu chamo sempre a atenção para a Conferência de Vladivostok de dezembro de 1974, em que os americanos e os russos, na altura a União Soviética, combinaram entre si que Portugal pertenceria sempre à NATO e Angola, Moçambique e as ex-colónias eram, portanto, digamos, sítios em disputa em que os americanos nunca se meteriam se os russos quisessem, digamos, transportá-las para o seu lado. E, portanto, Portugal foi entregue, entre aspas, à NATO pelas grandes potências e, portanto, o 25 de novembro era inevitável, mais tarde ou mais cedo. Mas o 25 de novembro de 75, que reverteu o processo todo e caímos na normalidade democrática, que é aquela que existe hoje, acabou o PREC, que lá está que, evidentemente, em termos militares, foram afastados meia centena de oficiais, entre os quais este que está aqui presente, e, portanto, não era preciso muito mais gente, porque na prática éramos nós que tínhamos a liderança da maior parte das unidades militares. No Exército foram 23. Eu, durante 5 anos, fui proibido de entrar em qualquer unidade militar. Ora bem, e, portanto, a partir daí entramos na normalização. Portanto, a democracia que nós temos hoje, as conquistas sociais que temos hoje e aquilo de importante que está na Constituição foi conquistado durante o PREC. Portanto, o PREC foi isso. O resto nós conhecemos todos. Muito obrigado.